Antes do tempo existir, antes da luz brilhar, não havia criação, não havia forma, não havia matéria, nenhuma estrela, nenhum céu, nenhuma terra. Apenas a presença eterna de Deus absoluto, invisível e soberano sobre tudo o que viria a existir. Deus não começou a existir. Ele é eterno, sem início e sem fim. Antes de qualquer criação, ele já era. Tudo o que existe depende dele, mas ele não depende de nada. Ele é a fonte, o fundamento e a razão de toda a existência, acima do tempo e da matéria. A Bíblia começa com no princípio, em hebraico, Bereshit. Mais do que no princípio, essa palavra revela origem, base e propósito. Não é apenas o começo do mundo, mas o início da revelação divina. Cada detalhe carrega significado profundo e intencional. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo começa com Ele. Não foi acaso nem processo aleatório, foi decisão divina. O universo inteiro surgiu por Sua palavra, mostrando que tudo o que existe tem origem em uma vontade soberana e perfeita. A terra estava sem forma e vazia. Escuridão cobria o abismo. Era um cenário de ausência, de desordem aparente. Mas mesmo nesse estado, nada estava fora do controle de Deus. O caos nunca foi maior que sua presença. O Espírito de Deus, Ruach Elohim, se movia sobre as águas. Ele não estava distante, estava ativo. O mover de Deus antecede a transformação. Antes da ordem surgir, antes da luz aparecer, o Espírito já estava preparando tudo para o que viria a acontecer. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Antes do sol existir, a luz já existia. Isso revela que a verdadeira fonte de luz não é uma estrela, mas o próprio Deus. Ele ilumina, ele revela, ele traz vida onde antes havia escuridão. Deus separa a luz das trevas. Ele define limites, estabelece ordem, cria distinção. A criação não é confusa, é organizada. Esse padrão continua em toda a Bíblia. Deus separa, define e direciona tudo com propósito. As águas são separadas e os céus são formados. Deus cria espaço, estrutura e ambiente. Cada detalhe da criação segue um plano preciso. Nada é improvisado, nada é acidental. Tudo responde a uma inteligência perfeita. A terra seca aparece. Continentes se formam. A base da vida é estabelecida. O cenário está sendo preparado. Deus constrói o ambiente antes de trazer os seres que viverão nele, mostrando ordem e planejamento. A vegetação surge. Árvores, plantas e sementes começam a existir. A vida brota pela palavra de Deus. Cada forma de vida carrega um padrão, uma função, um propósito. Nada existe sem razão. O sol, a lua e as estrelas são estabelecidos. Eles marcam o tempo, os dias e as estações. Deus organiza não apenas o espaço, mas também o tempo. Tudo passa a seguir um ritmo definido por Ele. Peixes enchem os mares e aves ocupam os céus. A criação ganha movimento, som e diversidade. Cada criatura reflete a criatividade e o poder de Deus, trazendo vida a um mundo que antes era vazio. Animais terrestres são criados. Cada espécie surge conforme sua natureza. Não há erro, não há falha. Tudo segue um padrão estabelecido. A criação revela ordem, não confusão. Deus cria o homem à sua imagem, da terra. Isso o torna único. O ser humano não é apenas mais uma criatura, ele carrega identidade, propósito e autoridade. Foi feito para refletir o próprio Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Não apenas existir, mas viver em comunhão. Caminhar com Ele, ouvir sua voz, refletir sua natureza. Esse era o propósito original. O serpente entra no jardim. O engano começa. A desobediência rompe a harmonia. O pecado entra no mundo, trazendo separação entre o homem e Deus. A partir desse momento, uma guerra espiritual se estabelece. Não é apenas uma história humana. É um conflito entre luz e trevas, verdade e engano, que atravessa toda a Bíblia. Mesmo após a queda, Deus promete redenção.
A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Desde o início, o plano de salvação já estava definido. Gênesis não é apenas o começo da Bíblia, é a base de tudo. Cada promessa, cada profecia e cada revelação começa aqui. Tudo aponta para um plano maior. Tudo começou em nome do Senhor.